Tudo começou quando o governo decidiu, por decreto, aumentar a alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A reação foi grande. Rapidamente, líderes do Congresso passaram a defender que o Ministério da Fazenda recuasse. O titular da pasta, ministro Fernando Haddad, concordou em negociar. Os presidentes da Câmara e do Senado também. E tudo pareceu resolvido. Vale a pena resgatar o que disse na ocasião o presidente da Câmara, Hugo Motta. Primeiramente dizer que hoje foi uma noite histórica. O ministro sabe e o governo todo é ciente que esse decreto do IOF causou um grande incômodo no Congresso Nacional. Tanto na Câmara como no Senado, o ambiente se tornou muito adverso a essa medida e nós colocamos que essa medida precisaria ser revista. E o governo, atendendo essa posição do presidente do Senado, do presidente da Câmara, representando as duas casas, hoje trouxe essa alternativa, onde o decreto será refeito. O Congresso, no entanto, foi mudando de opinião sem explicar muito bem por quê. E passou a querer derrubar o decreto do governo. Mas concordou com um pedido feito pelo governo: esperar os festejos juninos terminarem para colocar a derrubada da medida do IOF em votação. Só que na terça-feira à noite, sem aviso prévio, Hugo Motta decidiu pautar a votação, anunciando a sua decisão por meio de uma rede social. Quando ministros do governo tentaram conversar com ele para ver se era possível negociar uma saída, ele parou de atender os telefonemas. Estava claro ali que o acordo havia virado derrota. A gente foi surpreendido, porque veja, a gente apoiou o Hugo Motta, um dos carros-chefes da campanha do Hugo Motta era submeter tudo ao colégio de líderes. Só ia ao plenário depois de apreciado lá. A gente soube ontem quase meia-noite, por um Twitter, e uma mudança de posição. Na quarta-feira, Brasília estava esvaziada, mas isso não impediu que a votação ocorresse. O Senado impôs uma derrota em votação simbólica. Já na Câmara, que se valeu de uma votação online, o resultado foi numericamente acachapante. E o resultado? 383 a 98. 383 a 98. Então, 98. É uma derrota expressiva. Muito, né? Que mostra o tamanho muito pequeno da base do governo nesse momento. Menos de 100 deputados, um quórum de 482, quer dizer, bastante alto. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, fez questão de expor as digitais. É sim uma derrota para o governo, mas foi construída a várias mãos. Porque a Câmara deu uma votação expressiva, o Senado, num acordo, daria também uma votação expressiva. A última vez que o Congresso tinha derrubado um decreto do governo foi em 1992, na gestão do presidente Fernando Collor. Com a decisão do Congresso, o IOF volta ao patamar que estava antes de maio, quando Lula havia assinado o decreto. Com isso, deixará de valer a alíquota de 3,5% de IOF sobre remessa de recursos para contas de brasileiros no exterior. A alíquota vai voltar a ser de 1,1%. Volta a valer ainda a alíquota de 3,38% para cartões de crédito, débito e pré-pagos internacionais. A alíquota tinha subido para 3,5%. A ideia do Ministério da Fazenda com essa medida era ampliar a arrecadação em cerca de 10 bilhões de reais e ficar mais próximo de atingir a meta fiscal, o déficit zero. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação. Então nós estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro, que pagam muito pouco. Agora, cresce a preocupação com o status da relação entre os poderes e também sobre a saúde das contas públicas. Na verdade, você precisa fazer um ajuste fiscal muito maior. Há medidas que são necessárias no país e que o governo não tem consenso dentro para discutir. As desvinculações, são várias questões, mas toda vez que o governo propõe uma coisa ao Congresso, o Congresso tem recusado. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a guerra política e fiscal declarada em Brasília. Quais são as consequências da derrubada de um decreto presidencial no Congresso?
como fica a governabilidade de Lula e o que tudo isso tem a ver com as eleições de 2026. Neste episódio, eu converso com Flávia Oliveira, comentarista da Globo News, colunista do jornal O Globo e da Rádio CBN. Flávia também apresenta o podcast Angu de Grilo. E com Sérgio Abranches, escritor, PhD em Ciência Política e Sociologia Comparada pela Cornell University nos Estados Unidos. Sexta-feira, 27 de junho. Flávia, a gente grava um dia depois do tratoraço do Congresso sobre o governo, que talvez seja o mais forte de todos, não é o único. E aí eu te pergunto diante disso, quão grave é a situação política em Brasília hoje? Extremamente grave, Natuza. Bom falar com você. A demonstração de força, né, de vigor do Congresso, mais do que de um tratoraço, foi de um rolo compressor numa semana em que, teoricamente, as excelências estariam desmobilizadas por conta dos festejos juninos. Então, eu acho que tem duas camadas aí. A própria camada de enfrentamento que se desenhava para um pouco adiante, mas a antecipação desse enfrentamento numa semana que, historicamente, no Brasil, a política é moribunda, né? Ela fica adormecida. E daí, na quarta-feira, né, termos acordado com a notícia de que o anúncio, a convocação de votação que Hugo Mota fez numa rede social, aliás, né, os ritos foram todos substituídos por essa grande sala de imprensa que se tornou a rede social, ela ter surpreendido absolutamente o governo, né? 11h30 da noite de uma terça-feira, noite de São João. O que surpreendeu o governo foi a decisão repentina do presidente da Câmara e a forma como ele anunciou que pautaria a votação. Numa rede social, na terça-feira, às 11h30 da noite, Hugo Mota escreveu que colocaria a proposta em votação. A quebra do acordo foi consequência de várias insatisfações. Deputados estavam incomodados com a lentidão na liberação de emendas parlamentares. Vários deputados da base votaram contra o governo. União Brasil, que tem 3 ministérios, deu 96% dos votos contra o decreto. Dos 12 votos do PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, 9 foram pela derrubada. Mas os sinais de que Hugo Mota não é um líder político de cumprir palavra, ele funciona. Eu já tinha chamado atenção para isso em outros momentos. Ele funciona como uma biruta de aeroporto, ao sabor dos ventos. Já cumpriu e descumpriu mais de uma vez para uma parte e para outra. E no que diz respeito a essa questão fiscal, foi absolutamente evidente. É verdade que o erro original, Natuza, me parece que partiu da equipe econômica e do ministro Fernando Haddad, eu vou dar nome e sobrenome, quando anunciou, juntamente com a ministra Simone Tebet, um pacote de ajuste fiscal que misturou 2 temas: o contingenciamento e bloqueio, o que é efetivamente ajuste fiscal, e uma mudança do imposto, uma mudança muito ampla do imposto sobre operações financeiras naquele pacote, que soou como um enfrentamento já ao Congresso Nacional, uma ideia de aumento de carga e o uso de um dispositivo tributário que tinha funções e tem funções regulatórias, de correção de assimetrias, com um princípio arrecadatório. Isso foi em fins de maio, 22 para 23 de maio, e Haddad percebeu o erro e recuou. A medida repercutiu muito mal. Integrantes da equipe econômica receberam telefonemas de integrantes do mercado, alertando para o risco de os investidores interpretarem a medida como o início do controle sobre os investimentos que entram e saem do Brasil. Passava das 11 da noite quando o Ministério da Fazenda divulgou a revogação numa rede social. Então nós entendemos que era correto fazer uma revisão disso.
Foram quase 5 horas de reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta para os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e líderes partidários. A negociação foi necessária depois das críticas do Congresso à mudança da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Os três declararam e chamaram a atenção para o quanto aquele acordo, aquele momento era republicano e histórico. 8 horas depois, Hugo Mota roeu a corda. E ali deu bem a sensação de que ele, do ponto de vista da interlocução política, não é um líder confiável. E foi o que efetivamente aconteceu. Todos os acordos apalavrados, eles foram rompidos nos últimos tempos, até essa quarta-feira fatídica em que tudo ficou muito claro. Agora, é importante a gente entender que, mais do que uma derrota para o governo, é uma derrota para o país, porque é um Congresso que tem agido, votado, no interesse de grupos organizados com muita capacidade de fazer pressão política ou em proveito próprio. E aí cito, obviamente, a votação também recorde de aumento do número dos deputados. E na mesma noite em que derrubaram o decreto do IOF, Câmara e Senado aprovaram o aumento no número de deputados federais. O projeto de lei vai para a sanção do presidente Lula. Atualmente, são 513 deputados em Brasília. Os parlamentares criaram mais 18 cadeiras. A partir de 2027, passa para 531 cadeiras. Esse aumento deve custar R$ 64,8 milhões por ano, já que cada novo deputado tem direito, além do salário, a benefícios e estrutura do gabinete. O projeto que prevê acúmulo de aposentadoria e salário para os parlamentares e por aí vai. Além disso, os vetos, né, do setor elétrico, que em benefício de alguns grupos vai onerar a conta de luz em aproximadamente 197 bilhões de reais nos próximos anos, o que é equivalente a 10 vezes ou 20 vezes esse prejuízo que o governo anunciou que terá em razão da derrubada do decreto do IOF. Na semana passada, deputados e senadores derrubaram parte dos vetos do presidente Lula a um projeto que tinha como objetivo inicial estimular a geração eólica em alto mar. Associações do setor calculam que essa decisão pode levar a um aumento de 3,5% na conta de luz. Flávio, eu ouvi algumas avaliações de que esse momento político se assemelha ao ambiente político no governo Dilma, antes, claro, do impeachment. Não que essas pessoas achem que haveria risco de impeachment para Lula, mas elas identificam semelhanças entre esses climas políticos de agora e do passado. O que te parece? Do ponto de vista de enfrentamento e de crise institucional, eu acho até que a gente pode fazer algumas correlações, embora me pareça que esse momento específico, ele não é exclusivamente de enfrentamento entre legislativo e executivo ou de um presidente da Câmara em relação a uma presidente da República. Há também uma tensão institucional muito forte entre o judiciário, leia-se Supremo Tribunal Federal, e legislativo. Portanto, o ambiente institucional entre os poderes, ele é muito belicoso. Câmara e Senado, ou seja, presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, estão jogando juntos. Essa unidade da Câmara e do Senado, principalmente dos comandos das duas casas, acaba fortalecendo o legislativo como um todo, no enfrentamento ao Palácio do Planalto e no enfrentamento também ao Supremo Tribunal Federal, especialmente no caso das emendas. Os elementos de crise institucional são muito graves, há uma insatisfação em relação à pressão do Supremo Tribunal Federal, leia-se Flávio Dino, em relação ao destino das emendas, que devem
deve sim obedecer aos princípios de transparência, rastreabilidade e eficácia. A gente não está vendo isso, o Congresso se recusa a ser transparente, o que, por óbvio, levanta suspeita, né, de uso indevido, de apropriações indevidas desses recursos. O que de fato está por trás dessa derrota do governo? É de fato o fiscal, como se diz? São as emendas? São as eleições de 2026 ou é um combo disso? O combo é um combo duplo. Menos o fiscal, na verdade, do ponto de vista da tensão com o Congresso, não me parece que é preocupação com responsabilidade fiscal. Bom, até porque se tivesse, eles teriam agido de outra maneira na conta de luz, por exemplo, e até no projeto que aumenta o número de deputados, né? Com certeza, entre outros, os vetos do setor elétrico tem um custo, porque aumentar 18 deputados tem um custo pequeno do ponto de vista financeiro. Ele é uma sinalização moral e ética equivocada, mas não é tão custoso como, por exemplo, a proteção a determinados interesses, por exemplo, no veto do setor elétrico. Poderia ter apresentado medidas, né? Medidas de corte, por exemplo, das emendas. Por exemplo, um corte linear, e eu nem sei se isso seria o mais eficiente, mas seria uma medida rápida das desonerações, isenções e benefícios tributários. Aliás, justiça seja feita, Haddad é um ministro que desde a primeira hora do primeiro dia chama a atenção para necessidades de reforma tributária no eixo das desonerações. Então, me parece que são medidas corretas, debate necessário, da forma errada. Não significa que o debate esteja errado. A forma é que talvez a condução é que talvez seja pouco objetiva. Agora, há um debate necessário sobre quem não paga, sobre cobrar do topo para aliviar a base. Há um debate sobre justiça tributária que interessa muito ao país, que não interessa aos grupos que se fazem representar no Congresso Nacional e o debate político embaralha, chamando tudo isso de elevação da carga, de aumento de tributos. Estudos de economistas indicam que o Estado brasileiro corre o risco de paralisar no ano que vem se não houver cortes de gastos para equilibrar as contas públicas. Isso depende do governo e do Congresso. Durante esse terceiro mandato do governo Lula, nós tivemos um crescimento da arrecadação em 191 bilhões de reais e tivemos um crescimento das despesas em 344 bilhões de reais. Na prática, o arcabouço fiscal do governo está dando sinais de que não é sustentável, né? Nós tivemos um crescimento do endividamento do governo em 10,8% do PIB e esse endividamento já inclui a projeção até o ano de 2026. O governo irá bem se conseguir separar o joio do trigo e explicar para a sociedade de quem se quer cobrar e por quem se quer cobrar. Agora, esse debate, ele está aprisionado no Congresso. Eu posso citar, por exemplo, a questão de aumentar a tributação das bets. Aliás, um problema que se transformou em uma questão grave de saúde pública. Na origem, o governo já propunha 18% de tributação e o Congresso recuou e aplicou 12%. Haddad volta com essa proposta. A arrecadação do governo vem batendo recordes. Em maio, passou de 230 bilhões de reais. E hoje, algumas despesas, como gastos mínimos com saúde e educação, crescem conforme o ritmo das receitas. Então, toda vez que cresce a arrecadação, a gente também cresce transferências e despesas. Então, é necessário controlar o crescimento desses gastos para que, de fato, a gente consiga zerar o déficit primário hoje no Brasil. E, do outro lado, a gente tem um Congresso que também não dá a mínima para o equilíbrio das contas públicas, que aprova aumento do número de parlamentares, que está flertando com ideias de acúmulo
de recebimentos de aposentadoria e também do próprio salário de parlamentares que estejam atuando. É um parlamento que não tem nenhuma preocupação com a área fiscal e fica aí botando essa banca. Não, veja bem, ninguém aguenta mais aumento de imposto. E óbvio, 2026 e emendas tem tudo a ver e também provoca muita insatisfação nessa base parlamentar que se alimenta de emendas para assegurar poder político, vide o que nós vimos dos resultados das eleições de 2024, das eleições municipais. Ô Flávio, quão real é o nosso problema fiscal? Eu te pergunto porque a equipe econômica foi muito criticada por apresentar o aumento do IOF para fins de arrecadação. Porque o IOF é um tipo de imposto para regular o mercado e não para arrecadar. Se quisesse fazer um imposto para arrecadar, tinha que partir para algum outro. Mas qual é o tamanho da nossa dificuldade na área fiscal, levando em conta que o Ministério da Fazenda resiste a algumas propostas para reduzir os gastos públicos, sobretudo aquelas que têm impacto social? A gente tem um problema fiscal real e alguns deles, inclusive, patrocinados pelo próprio Congresso Nacional na aplicação ou na aprovação de medidas, por exemplo, de desoneração, falamos do setor elétrico. A gente tem problemas que são oriundos de também decisões judiciais, Natuza. A gente não pode tirar o judiciário dessa conta também, né, da responsabilidade fiscal. Bom, até porque eles não querem cortar os super salários, né? Exatamente. Aliás, projeto esse apresentado no início do ano por Haddad, bem como Previdência dos Militares, também engavetados, né? Por isso eu digo que o fiscal é o que menos interessa nessa queda de braço entre Congresso e governo. Mas você tem razão em relação ao que a gente pode chamar das prioridades, né? O Lula, o governo, a eleição dele foi muito ancorada nessa ideia da rede de proteção social, de devolver o poder de compra do salário mínimo, e isso tem dado alguns resultados econômicos positivos em termos de crescimento, de aumento do consumo das famílias, de acesso a crédito. Esse o modelo. Então, uma forma de o governo sinalizar responsabilidade fiscal é gastando bem. Esse é um ponto. Então, transparência é um ponto importante, eficiência de gasto, regramento, porta de entrada, porta de saída, prestação de contas, eficiência, uso da tecnologia para reduzir custos. Tudo isso é preciso ser olhado, acompanhado e pode sim produzir economia de recursos. Outro ponto é uma pressão por corte de gastos pura e simplesmente em razão do volume ser muito alto. Tem muita gente sendo empurrada para assistência social porque não consegue contribuir por 40 anos, chegar na idade mínima ou sequer ter um emprego com carteira assinada. No caso do BPC, por exemplo, o governo propôs, vamos criar regras de elegibilidade para o BPC, benefício de prestação continuada, pensado inicialmente para ser um amparo, um dinheiro transferido para pessoas pobres, idosas ou com deficiências incapacitantes. Só que saiu de 50 bilhões para 100 bilhões, 111 bilhões, para ser preciso, o custo em muito pouco tempo. Veja que eu estou trazendo uma análise mais ampla, um debate que precisa ser feito com qualidade pelo Congresso Nacional, pelo Executivo, pelos sindicatos, pelas representações, pelos trabalhadores entenderem o que está acontecendo. Infelizmente, o debate ele é interditado em algumas medidas. E aí, me parece que nesse momento, o presidente da República e seu governo decidiram montar uma barreira, riscar uma linha de o que para ele é inegociável.
por exemplo, a desindexação, né, do salário mínimo ou a desvinculação de saúde e educação do orçamento. O que, me parece, faz parte da estratégia de tentar arregimentar apoio popular contra esse empreendimento de grupos organizados. Então, se vamos ceder em saúde, em educação, em assistência, o que o outro lado está disposto a ceder em benefícios, em desonerações e isenções? O que o Congresso Nacional está disposto em ceder em emendas? O que o Judiciário está disposto em ceder em orçamentos e supersalários? Tinha que todo mundo, um grande pacto, né, uma grande concertação nacional na direção de cada um ceder em alguma coisa. Mas, sob hipótese alguma, o mais pobre, o mais necessitado, os dependentes das políticas sociais deverão ceder em parcela maior do que os que foram até aqui muito aliviados nas suas cargas. Flávia, muito obrigada por ter topado conversar com a gente para explicar essa encrenca toda. Bom trabalho para você, minha amiga. Natuza, é um prazer sempre falar com você e espero que dias melhores se avizinhem. Esperamos. Um beijo. Um beijo, minha querida. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Sérgio Abranches. Sérgio, você cunhou o termo presidencialismo de coalizão em 1988, faz bastante tempo. Então eu quero pedir para você começar nos explicando o que esse termo, essa expressão significa e fazer uma comparação sobre o momento atual. Dá para dizer que a gente ainda vive nesse presidencialismo de coalizão ou ele virou outra coisa? Natuza, o presidencialismo de coalizão ele é uma característica do regime de poder no governo do Brasil. Significa o seguinte, que como nós temos um sistema federativo muito extenso e diferenciado e temos um sistema partidário muito fragmentado, ainda que a fragmentação tenha caído, ainda é assim um multipartidarismo muito fragmentado, com mais de 10 partidos disputando competitivamente eleições para a Câmara dos Deputados, isso significa que o partido do presidente não consegue mais do que, historicamente, 20% das cadeiras na Câmara, e, portanto, ele tem que fazer uma coalizão com outros partidos para governar. Como os partidos de esquerda são menores do que os partidos conservadores, têm sido, exceto o PT, mesmo quando o presidente é do PT, que tem um partido muito mais estruturado, ele precisa de fazer uma coalizão e precisa de fazer uma coalizão ao centro. Então, do ponto de vista das características estruturais do Brasil, do federalismo diferenciado e amplo, extenso, e do nosso multipartidarismo fragmentado, não existe um outro modelo que seja factível de estabelecer a governabilidade no Brasil. Mesmo que a gente fizesse o parlamentarismo, seria um parlamentarismo de coalizão, com muitos problemas de manutenção da estabilidade do gabinete por conta disso. E esse líder do Centrão diz, hoje o que nós estamos vendo é um Lula que é um chefe de Estado e não um chefe de governo. Eles estão aproveitando essa fragilidade do governo para tentar emplacar novamente a pauta do semipresidencialismo. Então eu diria o seguinte, o que nós temos hoje é uma disfunção, nós não temos um modelo político em funcionamento. Nós não temos, o sistema de governo não está funcionando direito. Ele está disfuncional, ele está completamente desarrumado, com um Congresso que tem poderes sobre áreas que são prerrogativas do Executivo e que está muito independente, tanto do Executivo, de tal forma que ele não precisa de formar coalizões com o Executivo, e do próprio eleitor, porque com as emendas e o fundo partidário e o fundo eleitoral, ele consegue irrigar os seus redutos, cada parlamentar consegue irrigar bem o seu reduto eleitoral e garantir os votos necessários para a sua reeleição. Então ele não precisa sequer do eleitorado em si, ele precisa só de um conjunto pequeno do eleitorado que o elege para se manter no poder, na representação.
Então, é um Congresso que não representa e um executivo que não consegue mais governar. E aí, trata-se desse executivo ou de qualquer executivo? Porque há quem diga, a gente viu, por exemplo, no governo Dilma. Dilma sofreu um processo de impeachment. E aí depois veio o governo Temer, que também ficou, de certa forma, de joelhos para o Congresso, em particular para o Centrão. E olha que Temer era muito mais próximo ao Centrão do que qualquer outro presidente da República, até mesmo mais do que o próprio Fernando Henrique Cardoso. E aí veio o governo Bolsonaro, que precisou aceitar a instituição do chamado orçamento secreto para conseguir governar. E agora com Lula. Eu te pergunto isso porque o Brasil está me parecendo, de certa forma, ingovernável. Não, você tem toda a razão. O Brasil ficou ingovernável, né? E esse retrospecto que você fez é a base da crise de governabilidade. Ela começa, no impeachment de Dilma, começa nas ruas, com a polarização. A polarização, ela elimina o PSDB do jogo. E desequilibra o eixo de disputa bipartidária que formou a presidência da República, formou o governo e a oposição desde a eleição do Fernando Henrique. Aí, quando teve o nosso... E aí, quer dizer, já houve uma eleição que produziu um sistema, quando elegeu a Dilma, já produziu um sistema mais fragmentado, foi o auge da fragmentação. A Dilma já teve muita dificuldade para formar uma coalizão. Ela precisou de muitos partidos, e esses partidos, como se viu e como se vê agora, não são partidos que se mantêm fiéis ao governo, sobretudo quando o governo perde popularidade. E quando a Dilma com o impeachment da Dilma e a polarização, as eleições seguintes, elas produziram esse fenômeno de uma onda de partidos do Centrão agregados ao Bolsonaro e à força eleitoral que o Bolsonaro adquiriu nas ruas do impeachment e produziu esse Congresso já invertebrado. O próprio Temer, durante a transição até as eleições, ele, ameaçado de impeachment, também abdicou de fazer uma coalizão e de tentar governar. Ele ficou ali, basicamente, administrando a sua própria permanência no poder. Com o Bolsonaro, ele primeiro tentou não uma coalizão, mas uma aliança com as bancadas temáticas, Bala, Boi, Bíblia, que não funciona, e não funcionou. Quando ele tentou fazer uma coalizão, ele já estava fraco e já estava lutando para também não sofrer impeachment. Então ele começou a fazer um acordo que não era um acordo de coalizão, era um acordo de transferência de recursos do Executivo para o Legislativo, com o orçamento secreto, em aliança com o Arthur Lira. Agora tem articulação política. Articulação. Agora é trabalhar. E a partir daí, o Congresso foi se fortalecendo, adquirindo mais poder. Nas eleições de 22, o Bolsonaro perdeu, mas acontece que os partidos ligados ao Bolsonaro permaneceram fortes, ainda ganharam a eleição. Então o Centrão se manteve na maioria no Congresso. Com o Centrão na maioria, a gente não tem condição de governabilidade, porque vamos comparar com a situação que a gente tinha quando era Fernando Henrique e o Lula. Nos governos Fernando Henrique, o PFL, que era um partido grande, tinha 80, 90, 100 deputados, ele servia de pivô para a coalizão do Fernando Henrique no campo da direita, da centro-direita, da direita. Então ele agregava suficientes apoios para o Fernando Henrique e logo em seguida entrou o PMDB na aliança do Fernando Henrique. Esses dois partidos, eles agregavam a maioria dentro do parlamento para o Fernando Henrique de acordo com os acordos que eram feitos entre os presidentes do partido e o presidente da República ou os líderes partidários do presidente da República. Definido o acordo, ministérios, cargos e a partição do orçamento, verbas públicas, etc., havia uma tranquilidade governativa. A partir, sobretudo, do final do primeiro governo Dilma, essa situação foi ficando cada vez mais difícil. Quando a Dilma se defendeu
no Congresso, no Senado, no impeachment, ela disse, olha, o Fernando Henrique e o Lula puderam governar porque tinham coalizões de poucos partidos com partidos fiéis. Eu tinha 13 partidos, acho que foi o que ela falou, e não conseguia mais juntar aqueles partidos para votar a coisa nenhuma. E isso é verdade, e agora ficou pior, porque o Congresso não precisa mais sequer de fazer acordo, e quando faz, rompe, como a gente viu com o Lula. Isso aí deixa o Lula muito, muito imóvel, porque deixa ele paralisado. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. E a conclusão que eu tiro te ouvindo é que não se trata de nada que passe perto por direita, esquerda, extrema-direita, de ocasião que esteja comandando o país. Não importa a ideologia do presidente da República. Não importa. Até porque, no caso específico do Lula, ele tem 2 problemas, um conjuntural, que é o fato de que ele montou um governo no qual ele permite que os ministros que são mais próximos dele se hostilizem, sejam adversários em todas as medidas. Só houve agora um breve consenso, né, entre a Casa Civil e a Fazenda nessa questão do IOF e da votação dos vetos, né, da derrubada dos vetos, porque aí realmente ficou uma coisa muito escandalosa. Então ele tem um governo dividido, porque tem também a ala não petista do governo que não concorda com a Fazenda e às vezes não concorda com o outro lado também. E tem uma coisa mais estrutural, que são as cisões no PT. O PT está se tornando cada vez um partido mais diferenciado internamente para pior, porque ele está perdendo as suas características programáticas que muita gente criticava, porque ele era muito radical, porque era muito esquerda, porque não tinha flexibilidade, etc. Ele começou a se diferenciar. Uma parte aprendeu a ser flexível, porém com manutenção de certos princípios. Eu acho que o Haddad representa um pouco isso. E, por outro lado, tem uma parte do PT que ficou fisiológica, que tem os mesmos tipos de interesse que o Centrão. Quando a gente vê as votações que mexem com interesses regionais e que esses interesses regionais estão sempre ligados não à população, mas a grupos de interesses, né? Grupos empresariais, etc., você tem coalizão entre o Centrão e o PT, entre PL e PT, porque eles estão no mesmo barco. Para você manejar, para você articular, melhorar a sua articulação política, etc., você tem que ter base. E eu vejo as pessoas falando em base do governo. Vai contar. A base do governo é mínima, né? É o PT, um pedaço da esquerda, porque nessas últimas votações nem isso, né? E mais nada, quer dizer, ele é minoria, nem super maioria, nem mini maioria, nem mid maioria, ele tem minoria. E esse é o problema fundamental. Os partidos não têm lideranças que agreguem, a não ser em torno dos seus próprios interesses. Bom, aí a gente chega nessa encruzilhada que é a governabilidade em termos mais amplos, né? Então, a gente pode apostar que o Congresso, nesse perfil, ou nessa relação quantitativa, para o próximo presidente da República, seja ele Lula, seja ele um nome de direita ou de extrema-direita, que nada vai mudar enquanto houver esse desequilíbrio de poder, porque claramente as coisas estão desequilibradas quando o Congresso tem um orçamento de 50 bilhões de reais sem ter que prestar conta disso, né? A gente chega no orçamento secreto, que chegou o momento em que se imaginou que podia, pelo menos, moralizar, não aconteceu. Eu ouvia, por exemplo, a minha colega da Globo News, Ana Flor, dizendo que há um motivo não revelado para essa derrota do IOF, que é o mais importante, seria, segundo ela, o mais importante de todos. Que um dos partidos do Centrão, União Brasil, que é o partido também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está super preocupado com o avanço de uma investigação comandada por Dino, tá? Sob o guarda-chuva de Dino, em relação ao mau uso de dinheiro parlamentar por conta do orçamento secreto. Então, ainda tem os elementos não vistos aí para justificar essa chacoalhada toda, né? Exato. E você falou uma coisa importante, quer dizer, é uma apropriação. Você não falou isso, eu vou falar, indébita do orçamento, né? Que não é nem de orçamento, porque o orçamento o Congresso pode participar,
mas é uma apropriação indébita da execução orçamentária, né, da alocação dos recursos, e isso é prerrogativa do Executivo. Outro gasto que só aumenta é o das emendas parlamentares, dinheiro do orçamento que deputados e senadores direcionam para suas bases eleitorais. Devem passar de 50 bilhões de reais este ano. O que a gente peca é a magnitude. A gente está falando aqui algo como 25% das despesas discricionárias. É uma proporção que a gente não observa em outros países. Então, aqui isso já deveria ser um motivo de alerta, ainda mais nas condições que estão as contas públicas. Não há dúvida que precisa de um freio de arrumação. Aí entra a responsabilidade do Congresso. E, ao mesmo tempo, irresponsável. Irresponsável nos dois sentidos da palavra. No sentido comum, né, porque tem sido tomadas decisões que são, de fato, não pensam no futuro, não pensam no país, não pensam no interesse dos consumidores, dos eleitores, mas também são irresponsáveis no sentido que não respondem a ninguém. Não há controle. E isso faz com que a gente não possa, definitivamente, é um erro grave chamar isso de parlamentarismo ou semiparlamentarismo, porque o parlamentarismo é um sistema de responsabilidade. O governo é do parlamento, se o parlamento faz bobagem, perde a maioria e o gabinete cai, o governo cai. E se não conseguir formar uma nova coalizão de governo, convoca eleições. Isso é responsabilidade, é punir, né, o decisor que tomou a decisão errada. Isso acontece com os presidentes. O único reparo que eu faço na sua análise não é nem um reparo, é uma adição, sim, você tem toda a razão. Qualquer que seja o presidente, a situação não vai mudar, a não ser que haja uma virada eleitoral, né, que produza uma maioria no Congresso que esteja, inclusive, disposta a rever seus próprios privilégios conquistados indevidamente sobre o orçamento. Mas, além disso, você tem uma diferença que é a seguinte: o Lula, com a popularidade em baixa, ele produz um fenômeno que eu chamei isso num estudo dos ciclos do presidencialismo de coalizão de repulsa, de fuga da presidência, né? Quer dizer, o presidente impopular, com baixa popularidade, os partidos vão em busca de outras lideranças, que é o que está acontecendo, estão derivando em direção a aqueles que parecem mais interessantes do ponto de vista eleitoral, o que eu acho que é um pouco precipitado. Você tem uma questão que é, mirando 2026, a percepção de que a queda da aprovação do governo e a queda nas pesquisas do próprio presidente Lula acaba dando força a um vento oposicionista no Congresso Nacional. O próximo presidente, ao ser eleito, ele vai ter ali um momento de graça que não vai ajudar assim extraordinariamente, mas que pode permitir a ele algum tipo de concessão desse legislativo muito independente, né? Agora, para corrigir isso, ou o Supremo exacerba das suas funções e muda isso na marra, né, com a força judicial, e determinando que tudo isso é inconstitucional e que tem que refazer o orçamento, etc., o que pode produzir muito problema, mas digamos, é um cenário possível, não acho provável, mas é possível, ou então uma ruptura eleitoral. Ou então o próximo presidente vai ter dificuldade para governar muito rapidamente, vai perder popularidade, não vai conseguir ajeitar a economia e a gente vai voltar a uma situação parecida com essa do Lula. Ou seja, depois de te ouvir nessa conversa, o que é sempre uma aula para mim, a minha conclusão é: talvez a saída mais difícil, mas a mais legítima, seja a sociedade brasileira se dar conta de que a eleição para a Câmara e para o Senado, mas sobretudo para a Câmara, é a eleição talvez mais importante do que a eleição para a presidência da República. Porque enquanto o Congresso for um Congresso de maioria flexível demais a ponto de quebrar a coluna em termos de responsabilidade, de transparência, de compromisso, né, com a própria sociedade, as coisas vão continuar assim. Eu concordo inteiramente. Se um eleitor vier me pedir a opinião sobre a eleição, no ano que vem eu vou dizer: olha, pensa bem no deputado que você vai eleger,
porque eles têm muito poder de reeleição na mão, né, com os fundos partidários e com as emendas. Um deputado é eleito por muito pouca gente, assim, poucas cidades ou poucos bairros, né, nas cidades grandes. Então, se o eleitor escolher deputados que de fato estejam dispostos a garantir a governabilidade, mesmo que isso represente abrir mão dos privilégios do velho Congresso, mas mesmo isso não significa perder tudo, significa voltar a uma situação na qual haja possibilidade de negociação entre executivo e legislativo e que o executivo mantenha as prerrogativas mínimas de governação, né, de governança, que ele possa executar o orçamento adequadamente, que ele possa aprovar medidas relevantes de urgência quando houver crises no Congresso e que o Congresso minimamente distinga os seus interesses próprios do interesse nacional quando for o caso. Então, eu concordo com você. Eu acho que a eleição para o Congresso, sobretudo para a Câmara dos Deputados, é decisiva para a gente conseguir resolver os problemas de governabilidade que a gente enfrenta hoje. Sérgio, muito obrigada por ter topado conversar com a gente sobre esse estado de coisas. Espero que um dia a gente possa falar sobre um reencaixe desse conceito presidencialismo de coalizão. Um abraço para você. Foi muito bom falar com você, Natuza, e eu também espero que a próxima conversa nossa possa ser olhando para o futuro com um pouco mais de esperança. E antes de me despedir, vou te fazer um convite. Compartilhar o assunto com quem você quiser. Você ouve o assunto no Spotify? Então compartilha por lá. Assim o nosso conteúdo chega a cada vez mais ouvintes. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.